Lucas capítulo 13, versículo de número 10 ao verso 12. Glória a Deus. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 13 ainda. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Podem sentar, igreja do Senhor. Querida igreja, nesta noite, glorificamos ao Deus que é digno de todo louvor, de toda a adoração. Quando eu meditava durante o dia, já pela manhã cedo, buscando o alimento da palavra de Deus, e eu conversava com Deus e pedia ao Senhor uma palavra para nós aqui neste dia, porque a igreja, ela precisa ser alimentada. Porém, o alimento da igreja, o principal alimento é a palavra. Eu costumo dizer em algumas ministrações que se o culto não tiver a pregação sadia da palavra de Deus, para mim é uma visão pessoal, é um culto incompleto. O que eu acho interessante é que onde o Senhor Jesus chegava para ministrar, porque o Senhor Jesus tinha um ministério itinerante. Pastor, o que seria um ministério itinerante? É aquele pregador que ele está, eu vou usar o termo, lotado, atrelado a um ministério, e sob a bênção do seu pastor, ele tem a liberdade para pregar a palavra aonde quer que Deus o envie. Jesus estava sob a bênção de Deus. Eu posso até usar esse termo, mesmo ele sendo Deus. Ele estava sob o domínio do Pai, porque aqui ele estava cumprindo uma missão. E esta missão seria exclusivamente o sacrifício na cruz, que a teologia chama de sacrifício vicário, que seria o substituto, aquele que morreu por nós. E em seu ministério, em suas andanças, em suas pregações, era de costume, no dia de sábado, Jesus
e ministrar a palavra em alguma sinagoga, porque aquelas regiões, Jerusalém, Judeia, aquelas regiões por ali eram compostas por lugares em que espaços que os homens se reuniam para louvar a Deus, para cultuar, para ouvir a palavra, ouvir a lei. E esse espaço denominou-se sinagoga, onde tinha um ministro que presidia a sinagoga, tinha um ministro que era o auxiliar, aquele que tomava conta ou guardava os livros, que eram os pergaminhos, rolos, para que aquele que fosse o pregador do dia pudesse abri-lo e ler a palavra no ponto em que ele quisesse ler. E o evangelista Lucas, que também, como nós sabemos, era médico, ele trata de muitas questões referentes a enfermidades na Bíblia. Pelo menos no seu livro de Lucas, no seu evangelho, ele diz que Jesus ensinava, versículo 10, capítulo 18, no sábado, numa das sinagogas. Veja que não era uma só sinagoga, tinha mais de uma. Espaços onde os homens se reuniam para ouvir os ensinamentos da lei de Deus. Versículo 11 diz que naquele dia, voltando um pouco para o verso 10, o pregador do dia chamava-se Jesus de Nazaré, o filho da irmã Maria, da também cidade de Nazaré, na Galileia. Filho adotivo do irmão José, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E naquele dia da reunião, no dia do culto, em que Jesus se reuniu para pregar, ele era o pregador do dia, estava ali uma mulher, segundo o evangelista Lucas, que era, como nós falamos, um médico e conhecia das doenças que circulavam naquela região, naquela época. Eram muitas doenças. Estava ali uma mulher, e o texto diz que Lucas se expressa dizendo que ela tinha um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade estava sobre essa mulher há 18 anos. Quando Lucas se expressa dizendo que a mulher tinha um espírito de enfermidade, Lucas está dizendo que a questão da mulher não era simplesmente uma doença da carne, era algo espiritual. Era algo que tinha a ver, e nós vamos ver isso mais na frente, com o sobrenatural voltado para o adversário das nossas almas. E esse problema era tão sério que essa mulher, se nós observarmos o texto, fizermos uma ligeira exegese, nós formos analisar o texto, nós vamos entender que essa enfermidade, provavelmente essa mulher não nasceu com ela. Em algum momento de sua vida, ela possivelmente, ou ela deu alguma brecha para o adversário entrar,
ou alguém fez algum tipo de coisa para que chegasse a ela. E a palavra diz que ela andava há 18 anos encurvada. Imagine alguém tentar andar direito, ereto, em pé, se posicionar normal e não poder. Está alojado algo possivelmente na sua coluna, na expressão popular, nas suas costas. E essa mulher está lá o tempo todinho encurvado, sem poder olhar para os céus, nem sem poder olhar para ninguém no olho. Mas um dia ela resolveu ir para o culto. E foi lá no culto que ela teve vitória. Um dia ela resolveu sair de casa. Parece-me que eu estou vendo. E olhe que a sinagoga nem sempre era lugar para aquela mulher estar, até porque a sinagoga geralmente era composta por homens. Primeiro que aquela mulher já era rejeitada pela enfermidade que ela tinha, porque ela tinha uma deformidade. Segundo a lei, a tradição deles, quem tinha qualquer tipo de deformidade no corpo era rejeitado pela sociedade. Mas aquela mulher tomou coragem, disse: hoje eu vou ao culto. O texto não diz o que eu estou dizendo, mas parece que eu estou vendo, conjecturando. Alguém dizendo assim: você vai para onde? Se eu vou para a sinagoga. É como se talvez ela ouviu falar que o pregador do dia era Jesus. Ela acredita, eu quero acreditar que ela naquele dia ouviu dizer que Jesus vai estar lá hoje. E hoje eu vou voltar de lá com a minha bênção nas mãos. Só que uma coisa me chamou a atenção, é que quando aquela mulher está lá, não faz nenhum tipo de alarde. Ela não chega dizendo: Jesus, cheguei, Jesus, estou aqui. Analisando o texto, nós vamos olhar e o que tudo indica, o que tudo mostra é que ela ficou ali na dela, quietinha. E eu acredito que enquanto Jesus ministrava, quando o pessoal ia se juntando, ela estava ali dizendo, orando, dizendo: Ele hoje vai me ver. Eu creio que hoje eu vou sair daqui curada. E a palavra diz que quando Jesus olhou, que viu a mulher, o texto nos informa que Jesus chamou ela. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava com hemorragia, ela foi até Jesus. Mas nesse caso aqui, Jesus tomou a iniciativa. No versículo de número 12 diz assim: e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Oh, igreja, que alegria para aquela mulher que há 18 anos, me permita a expressão, penava, sofria. Além de ter o problema de andar encurvada, no mínimo ela tinha um problema constante de torcicolo, tentando olhar para cima. E ninguém dava jeito, sabe por quê? Porque a questão da mulher é espiritual. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
Existem enfermidades que não é enfermidade simplesmente, não sei se eu vou saber me expressar, é algo simplesmente patológico, onde a medicina tem uma explicação. É uma patologia. Existe enfermidade que a questão é espiritual, e só quem liberta é Jesus. Muitas vezes vai para o médico, não estamos aqui desconsiderando, nem desclassificando, nem desrespeitando a medicina, pelo contrário, temos o maior respeito pelos profissionais da área da saúde, em todas as áreas que eles atuam, porém, existem questões que não se cura com fórmulas medicinais. Existem questões que a cura só Jesus que pode dar. E Jesus chama ela. E naquela hora, Jesus diz para ela: mulher, estás livre. E a palavra diz, do versículo de número 13, que quando Jesus diz para ela que ela está livre, o Senhor Jesus faz sobre ela a imposição de mãos. E na imposição de mãos sobre ela, quando Jesus coloca a mão sobre aquela mulher, o texto diz que ela, na hora, se endireitou. Como Jesus é maravilhoso. Aquela mulher que era 18 anos de sofrimento, não conseguia se erguer, se endireitar. Às vezes a gente tem um probleminha assim na coluna, né? Se incomoda, sente incômodo. Imagine alguém andando 24 horas nessa condição. Além disso, tinha o desprezo da sociedade. Além disso, tinha o desprezo, provavelmente, de alguém da família. Porque uma pessoa, quando tem uma deformidade, muitas vezes até a família desprezava. Mas essa mulher, ela deixa um exemplo de força, fé, garra e coragem tão grande, que no dia que ela resolveu ir no culto, quem estava ministrando a palavra era o Senhor da vida, era a própria cura, era o próprio Jesus. Só que quando a mulher foi curada, teve alguém que não gostou, não concordou com Jesus. Por quê, pastor? Porque era um dia de sábado. E na tradição deles, no sábado, segundo eles, os fariseus, eles eram tão, em alguns casos, tão fanáticos, que para eles, se você tivesse uma doença de, vamos dar um exemplo, com a garganta inflamada, segundo a tradição deles, não da lei, você não podia fazer nenhum gargarejo para poder melhorar a sua garganta no dia de sábado, que era considerado um esforço, um trabalho, e para eles era considerado pecado. Quando Jesus cura a mulher, versículo 14, o fariseu príncipe da sinagoga, que era o presidente da obra, ele ficou indignado com Jesus. E o motivo da indignação dele é porque Jesus curava no sábado. E para ele,
Aquilo era inadmissível que Jesus fez. Na sua maioria eram homens que, me permita usar o termo, sem coração, irmãos. Preocupado com tradições dos homens, esquecendo do amor ao próximo. Esquecendo que aquela mulher estava ali sofrendo, precisando de um milagre de Deus. E o dia do milagre dela foi naquele dia, um dia de sábado. E a palavra diz aqui que ele, se posicionando contra Jesus, ele quis colocar o povo contra Jesus. Veja o que diz aqui o texto. Ele não se dirigiu a Jesus, se dirigiu à multidão. Porque o que ele queria é causar tumulto. Ele queria fazer até talvez sedição, que é perturbação da ordem pública. O texto diz aqui que ele disse à multidão, não é assim? 6 dias há em que é mistério, ou seja, certo trabalhar. Nestes, pois, vindes para serdes curados, e não no dia do sábado. O que é que ele faz? Jesus cura a mulher. Jesus usa de compaixão e de bondade com ela. O príncipe dos sacerdotes da sinagoga, que era o pastor, o presidente, fica indignado, revoltado com Jesus. Não tem a coragem e o caráter de se dirigir a Jesus. Aí o que é que ele vai fazer? Ele quis usar o seu poder, a sua autoridade para manipular a massa, manipular o povo contra Jesus. E disse ao povo, repreendendo o povo também: vocês têm 6 dias para serem curados, e vem buscar a cura no dia de sábado. Aí o Senhor Jesus disse: não, peraí, agora eu vou. Quem vai responder a ele sou eu. Verso número 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita. A hipocrisia é uma desgraça na vida de qualquer ser humano. Porque todo hipócrita, ele é falso, ele não é verdadeiro. Só busca o próprio interesse. Quando é comigo, tudo bem. Quando é com os outros, tá ruim. Jesus disse assim: hipócrita. Aí Jesus vai usar a arma deles contra eles mesmos. A hipocrisia deles. O Senhor Jesus diz assim: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o vosso boi ou jumento, e não leva para beber água? Quer dizer que eu não posso curar no sábado, tudo bem, que é contra a lei. Jesus está dizendo isso. Mestre, contra a lei. E por que é que no sábado vocês soltam os bois de vocês para dar água para beber? Não é assim que o texto diz? Vocês soltam o boi e os jumentos para dar água para beber. Então está errado também. Se é a lei proíbe curar no sábado, porque a lei diz que no sábado é o dia de descanso, por que vocês pegam o jumento de vocês e os bois vão dar água? Por que não deixa morrer de sede? Jesus está dizendo isso. Ô irmão, querer corrigir os outros, todo mundo quer. Tá cheio de fariseu por aí querendo ser o que não é. Com falsa humildade, falsa santidade, condenando as pessoas e muitas vezes está afundado na lama até o pescoço. Muitas vezes exclui a pessoa lá do rol de membro da igreja, exclui lá de tudo, mas vive uma vida miserável. E quando você vê lá na frente, vive fazendo pior do que o irmão, que ele muitas vezes até
matou espiritualmente. Jesus está dizendo isso. Vocês são uns hipócritas. Vocês querem tirar o argueiro do olho do irmão quando tem uma trave no olho de vocês. É o que Jesus está dizendo. Ele quis incitar o povo contra Jesus. Aí o Senhor Jesus disse assim, sim, então quer dizer que eu não posso, é como se Jesus dissesse, eu não posso curar essa mulher no sábado, porque é dia de sábado, não é isso? Que ele ficou irado, ficou cuspindo fogo, querendo causar logo um tumulto, se achando o dono da verdade. Aí Jesus disse assim, e por que vocês soltam os bois e os jumentos de vocês para tomar água no sábado? Hipócritas, vocês estão certos? Jesus está dizendo para ele, será que essa mulher aqui, que é filha de Abraão, não tem mais valor do que os bois e os jumentos de vocês? E o versículo 16 diz assim, não convinha soltar desta prisão. A mulher estava presa, irmão, espiritualmente, era um espírito maligno, que prendia aquela mulher, atormentava ela. Sabe lá Deus o que era que esse espírito maligno fazia com essa mulher? Além de ela viver encurvada, a mulher precisava de libertação. Jesus não queria saber se era dia de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não. Ele é o Senhor de todos os dias. Glória a Deus! Ele disse assim, versículo 16, não é certo, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Isso são as palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus estava dizendo para eles, hipócritas, o que aconteceu aqui agora não foi qualquer coisa não. Essa mulher vivia atormentada há 18 anos, presa por um espírito maligno. Satanás estava prendendo essa mulher e ela foi liberta. É como se Jesus dissesse, será que os bois e jumentos de vocês têm mais valor do que essa filha de Abraão? Para vocês recriminarem a cura dela no dia de sábado? Vão se converter? Era praticamente isso que Jesus estava dizendo para eles. Ô irmão, quantos fariseus por aí que só tem a capa, prega humildade, mas nunca teve humildade. Prega amor, mas nem de longe sabe o que é amor. Prega misericórdia, mas nem de longe sabe o que é misericórdia. Prega bondade, mas nem de longe sabe o que é bondade. Prega seja grato, mas nem de longe sabe ser grato a ninguém. Prega não odeie, meu coração cheio de ódio. Prega coisas tão bonitas, mas nem de longe chegam perto daquilo que estão pregando. Jesus está dizendo para eles, vocês são os hipócritas. É como se Jesus dissesse assim, vocês não têm caráter. E nada a vocês são isso que vocês estão dizendo. E o príncipe da sinagoga lá fumaçando, cuspindo fogo com Jesus. E o pior não é nada aqui. O que é que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? É manipular a massa contra o Senhor Jesus. Ele estava tentando manipular a massa, porque, infelizmente, a massa é fácil de manipular. Quem geralmente não tem esclarecimento de nada se deixa levar por qualquer coisa. Basta alguém chegar com a nova ideia, que alguém não tem esclarecimento de nada, já entra na onda. E já defende. E se possível mata e morre. Se possível vira um fanático, uma fanática. Mas a Bíblia diz que eu tenho que analisar as coisas.
E o texto diz aqui, para nós concluirmos, quando Jesus disse isso, versículo 17, vamos encerrar agora. Quando ele respondeu desse jeito, verso 17 diz: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram, eles iam responder mais o quê, irmãos? Eles tinham moral para responder mais o quê? Porque Jesus pegou a própria hipocrisia deles e usou contra eles. Quer dizer que os bois de vocês e os jumentos é como se o mestre dissesse: tem mais valor, tem mais importância do que esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantinha presa e hoje ela foi liberta. É isso que vocês estão querendo dizer, hipócritas. Então vocês podem dar água ao jumento de vocês, aos bois, e essa filha de Abraão não pode receber a vitória dela. É isso que vocês estão dizendo? É assim que tu quer ser o príncipe? É como se Jesus dissesse: é assim que tu quer ser o pastor da sinagoga, o príncipe da sinagoga, o homem que ensina o que não bebe, ensina amor, mas não mostra amor, ensina compaixão, mas não mostra compaixão. É isso que vocês querem? Vocês são hipócritas. Quando Jesus responde a eles, nós vamos fechar agora. Eles ficaram todos envergonhados. Olharam uns, e não foi só um não, foram mais de um, porque os adversários, eu acredito que eles começaram a olhar um para os outros e disseram: dá pra gente não tem como a gente entrar aí não, o negócio aí ficou estreito agora, vamos sair fora. E o povo que eles tentaram colocar contra Jesus estava agora como, irmão? Estavam alegre, oh glória, por todas as coisas gloriosas que era feito por Jesus. Olha, o chefão tentou colocar o povo contra Jesus. Ficou envergonhado eles. E o povo que eles pensaram que iriam ficar contra o mestre, agora estavam todos alegres, glorificando ao nome do Senhor Jesus por todas as coisas que ele fazia ou que por ele era feito. Que coisa linda. Jesus ainda é o mesmo. Os hipócritas vão dizer o contrário, mas Jesus ainda faz coisas grandes. Que neste dia nós possamos guardar esta palavra. Jesus não tem dia, nem hora, nem mês, nem ano. Jesus não quer saber se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando ele decide fazer, ele faz, porque ele é o Senhor de todas as coisas. E não tem príncipe de sinagoga, nem hipócrita nenhum, que determine o dia e a hora para Jesus fazer alguma coisa quando ele quer fazer. Que nesta noite a graça de Deus, ela continue impregnada sobre as nossas vidas. Que a bênção do Senhor esteja 24 horas sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre nossos vizinhos, irmãos e amigos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.